Irmãos, eu sou um ministro da fé e desde que eu conheci a palavra, essa palavra transformou minha vida. E a Bíblia ela é bem clara, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Todos nós estamos nesse reino. E para agirmos nesse reino e tomarmos vantagem contra o nosso inimigo, o diabo, nós precisamos entender como funciona esse reino. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Como o pastor Bud gostava de dizer, se é impossível, não existe maneira de agradar a Deus, a não ser que seja pela fé. A fé não é somente um poder que Deus te dá para você vencer as dificuldades, as pressões. A fé é um estilo de vida. 4 vezes na Bíblia está dizendo, diz que o meu justo viverá pela fé. Então, se é para viver pela fé, a gente tem que saber como a fé funciona, como a fé é carregada no nosso coração. O pastor Bud ele sempre dizia também que a fé está intimamente ligada àquilo que se conhece da palavra de Deus. Se não tem conhecimento da palavra de Deus, tampouco tem fé. Então, a gente precisa conhecer mesmo a palavra, é necessário que a gente entenda a palavra, é importante que a gente dê continuidade a ouvir as mesmas verdades de sempre, para que a fé fique estabelecida em nosso coração. Agora, queridos, eu sei que você já deve ter visto, nós temos algumas parábolas que Jesus falou na Bíblia, e existe uma parábola que é interessante, a parábola do semeador. E eu não vou tocar sobre essa parábola propriamente, falando sobre os tipos de terra, isso é mais para Tiago Freitas e pastor Borba, que eles são mestres, eles vão descrever que tipo de terreno é, que tipo de coisa é, e é uma mensagem muito boa que eles têm, Mas eu não vou tocar sobre os tipos de terra, sobre essa coisa, mas eu vou falar uma coisa bem importante que tem nessa parábola, depois que Jesus decifra um pouco mais o que os discípulos não entenderam. Está escrito lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 13, por favor, se você está com a sua Bíblia, abra lá. Se você está dirigindo, não abra. Preste atenção naquilo que você está fazendo aí para não ter nenhum acidente, tá bom? No capítulo 8, versículo 13, depois que Jesus discorre um pouco sobre o sentido da parábola, no versículo 13 diz assim: a que caiu sobre a terra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Uau, essa é uma afirmação de Jesus muito forte, E minha ministração hoje, irmãos, para você, qual a duração da sua fé? Quanto dura a sua fé? A gente está vivendo num mundo que as coisas têm um prazo de validade, Você pode pegar muito material que tem aí, você vai comprar qualquer coisa, e a primeira coisa que você vai ver naquilo que você vai comprar, seja para você consumir como um alimento, ou seja para você se desfrutar de um eletrodoméstico ou de alguma coisa, lá tem um prazo de validade, que as pessoas vão colocar lá. E eu não sei se você entende isso, mas, por exemplo, a gente tem uma lei no mundo que é fácil observar. Existe a lei do uso e do desuso, Se você usa muito, quebra. Se usa pouco, também quebra. Então, a gente precisa fazer uso da nossa fé para a gente não ficar quebrado, irmãos. Amém? A gente precisa trabalhar a nossa fé. Qual a duração da sua fé? A Bíblia fala que Jesus disse que, na hora da provação, eles se desviam. Vamos abrir lá comigo, por favor, em em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, que existe uma situação que aquela igreja estava passando, que o apóstolo Paulo tinha um cuidado com a igreja. No capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviarmos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda
estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho, ou o nosso labor. Nessa leitura aqui, irmãos, nós podemos ver que houve um trabalho do apóstolo Paulo para com essa igreja, com os irmãos. Ele se empenhou para que os irmãos pudessem crescer espiritualmente, desenvolver a sua fé. A Bíblia fala que essa igreja tinha se tornado o modelo, o padrão na Acaia e na Macedônia. Essa igreja cresceu. Mas mesmo uma igreja grande, uma igreja forte, uma igreja viva, ela pode passar por pressões e as pessoas podem perder a sua fé. Elas podem perder aquilo que conquistaram, se não tiver dado manutenção na sua fé. A duração desse trabalho, ele pode ser curto, se você não tiver cuidado de observar o que a palavra de Deus diz. E o apóstolo Paulo é bem claro, ele mandou Timóteo ali, em benefício da fé dos irmãos, para indagar, inquirir, saber como eles estavam. Eu não sei se você sabe, mas muitas vezes, quando a gente conversa com a pessoa, a gente consegue perceber o nível que a fé delas está. Somente pela conversa. O pastor Bud, ele falava que se passar 5 minutos conversando com a pessoa, ele sabe se ela está em incredulidade ou não. Né? É possível a gente perceber quando as pessoas estão em incredulidade. É possível perceber quando as pessoas estão num comportamento de derrota. E a gente precisa tomar posição para que a gente possa progredir sempre. As pressões que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, irmãos, não é suficiente ou não são suficientes para nos derrotar. As dificuldades que nós enfrentamos, as tentações, já existe um escape em Deus. E nós só precisamos tomar posse da palavra e ficarmos firmes naquilo que Deus já falou para nós. A nossa firmeza, a nossa constância de fazer a mesma coisa vai nos tornar mais seguros da palavra. Eu não preciso dizer para você que pressões vão vir para você, porque você sabe que vem. Né? A gente sabe que essa circunstância ela chega para a vida de qualquer um, de qualquer pessoa. Mas como nós vamos enfrentar essas dificuldades? É prioridade para nós, irmãos, atentar para a palavra, para que a gente não fique padecendo diante das circunstâncias. Você sabe que a Bíblia diz que a fé ela pode ser mensurada, ou seja, ela pode ser medida. Nós podemos medir a fé. A Bíblia é bem clara quando Jesus disse que os discípulos muitas vezes tinham uma pequena fé. Outras pessoas que Jesus se encontrou com ela não tinham nem mesmo acesso a Jesus que os discípulos tinham, mas Jesus ficou admirado com tamanha fé. É possível ter uma fé fraca, irmãos, e é possível ter uma fé forte. É possível ter uma fé grande, mas também uma fé pequena. E eu posso te dizer que vai depender daquilo que você cultiva em seu coração. Nós é quem determinamos como nós vamos dar manutenção nas nossas convicções. E essas convicções, elas são dadas às manutenções através do que nós ouvimos frequentemente. Eu quero te dizer que a boca mais perto do seu ouvido é a sua. Você pode ouvir pregação e pregação, mas se você também não fala a palavra de Deus, talvez você não gere no seu coração as convicções que são necessárias. Mas a gente tem um exemplo clássico, né, aqui bem interessante, que é o exemplo de Abraão. Todos conhecem Abraão. Abraão teve uma promessa de Deus. A promessa não se cumpriu à medida que a promessa chegou para ele, ou que foi revelada para ele, que ele seria pai de nações. A promessa para se cumprir levaram anos, e não foram coisas poucas, não. 25 anos Abraão cultivou no coração a certeza, né, de que Deus iria cumprir o que prometeu. Diga, Deus sempre cumpre o que promete. Coloca aí no chat. Lá em Romanos capítulo 4, né, fala sobre essa história. Nós não vamos narrar muito, a gente não tem tempo para isso, mas eu queria te despertar para ver como Abraão não ficou enfraquecido na sua fé.
A Bíblia diz lá em Romanos 4,19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Veja, irmãos, que essa passagem da Bíblia, na Revista Atualizada, diz assim, que embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Na versão NVT, diz que a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. A versão da Bíblia corrigida, eu acho maravilhosa. Ela diz, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Veja, irmãos, são versões da Bíblia que traz alguns elementos que nos ajudam na nossa fé. A Bíblia Revista Atualizada diz que, embora levasse em conta, ele sabia que o corpo dele estava amortecido e a idade de Sara era avançada. A NVT diz, embora soubesse que aos 100 anos seu corpo, e bem como o de Sara, já não tinham vigor. A corrigida diz que nem atentou para o seu próprio corpo amortecido. Eu acho essas versões maravilhosas, porque mostram, irmãos, para nós que a circunstância existe e que ele reconhecia que estava lá. O problema estava lá. A promessa de Deus confrontava a realidade do que ele estava sentindo ou do que ele percebia no corpo. Então isso mostra para mim, irmãos, que não tem problema nenhum você saber que existe um problema. Amém? Primeira coisa que você precisa saber é que a fé, ela não ignora o problema. A fé, ela fala sobre o problema. Ela confessa sobre o problema. Mas a fé não diz, esse problema não existe, esse problema não existe. É gastar tempo com uma coisa que não tem de valor, irmãos. A Bíblia diz lá em Marcos 11:23, queridos, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. A Bíblia não diz para você dizer que o que existe não existe. O monte existe. Então você não precisa ficar, não existe, esse problema não existe, isso é uma mentira do diabo. Não, o monte existe, irmão. A Bíblia manda você dizer ao monte, ao problema. A verdade é que você não precisa gastar tempo, gastar suas energias falando que o problema não existe. Você precisa gastar o seu tempo falando o que a palavra diz sobre o problema. Você precisa estar confessando a sua promessa, irmãos. A Bíblia fala, Romanos capítulo 4, versículo 19. Abraão, na corrigida, Abraão não atentou para o seu corpo já amortecido. Atentar para o corpo, irmãos, é dar crédito, é valorizar. Abraão desprezou o seu corpo amortecido. Abraão não atentava, não pensava sobre ele. Ele estava amortecido, mas Abraão fez pouco caso do corpo amortecido. É como nós devemos fazer diante das circunstâncias. Fazer pouco caso. Por quê? Porque nós já temos uma certeza absoluta de que Deus está agindo na nossa vida. Deus vai atuar na nossa vida. Essa certeza, irmãos, que nós temos que a palavra de Deus é verdade, ela precisa ser construída em nosso coração. Nós precisamos atentar. Por quê? Porque senão a gente vai começar a abandonar a nossa fé. É o problema de muita gente que muitas vezes tem doenças, né? Elas enfrentam a dificuldade. No começo elas estão firmes, fortes, elas estão confessando a palavra, declarando, mas a dor, ela chega e te desvia daquela confissão, desvia a sua atenção, e você passa a atentar mais para a dor ou para a circunstância do que para a palavra. E eu não vou dizer, irmãos, que não é difícil passar por uma situação como dor, como doença, eu sei que é. Eu não estou menosprezando essas coisas, não. É difícil passar. Mas eu digo, existe um escape.
A palavra de Deus é a nossa segurança. E nós precisamos tomar posição, porque a fé, ela determina a ação de Deus sobre a nossa vida. Quando estivermos com dor, quando estivermos com pressão, é preciso nos levantarmos mesmo e confessar a palavra. Eu me lembro, certa vez, o pastor Bud com pedras no rins. Eu estava na casa dele e ele com dores para passar a pedra no banheiro, e ele com dores, muitas dores. E ele disse que, falou para o Senhor, Senhor, eu não vou aguentar mais. Mas depois uma nota chegou, e ele começou a lembrar da palavra, e ele começou a rir. Ele ria copiosamente, dentro do banheiro, sentado na privada, rindo, e a pedra passou. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, existe algo sobrenatural que é ativado quando nós agimos em fé. Você não pode receber da parte de Deus se você, quando está passando por algum problema, ao invés de você louvar a Deus, você murmura. Não vai resolver nada para a sua vida, irmão. Mas se você permanece em pé, se você permanece enfrentando a dificuldade em fé, com certeza, irmãos, você vai se levantar em Deus e a manifestação de Deus vai chegar na sua vida. Queridos, deixa eu te dizer, isso vale para qualquer área da sua vida. Qualquer área. Não importa o problema. O que eu gosto da Bíblia é porque a Bíblia deixa claro, tanto os problemas que os homens tiveram, mas como eles fizeram para passar pelos problemas. Quando a promessa de Deus chegou para Abraão, ele já era um homem, irmãos, avançado em idade. E naturalmente falando, eu vou te dizer, Deus pegou a coisa mais difícil para fazer. Naturalmente falando, se você fosse fazer uma pessoa, se você pudesse ser Deus, fazer uma pessoa ter filho, fazer desse homem uma grande nação, ele escolheria um jovem para fazer isso. Mas para Deus não existem impossíveis. Não importa a tua idade, não importa o teu tempo, o importante é que você consiga crer naquilo que Deus diz. Deus, ele preserva a nossa vida. Deus nos enche de graça e de paz. Deus nos dá um fervor de espírito para nós avançarmos. Mas sabe o que é que acontece muitas vezes, irmãos? Nós atentamos mais para o problema do que para aquilo que Deus está falando. E é bom a gente aprender com alguns irmãos que já venceram na fé. Eu me lembro, quando a gente estava começando aqui em Campina Grande, eu até compartilhava, a gente ria, eu e João, a gente conversando, acho que ontem ou antes de ontem, a respeito das chamadas que nós levamos do pastor Bud, quando a gente ainda era menino na fé. Me lembro quantas vezes, a gente foi num sítio para comprar esse sítio. Na verdade, o pastor Bud queria comprar e nos levou lá. E quando a gente chegou lá para ver o sítio, o pastor gostou e disse, vamos comprar esse sítio aqui. E eu e João, a gente... Vamos, a gente está acabando de terminar de pagar as prestações de um terreno que hoje está construída a igreja sede aqui em Campina Grande, e a gente falou com o pastor, amém, vamos comprar, pastor. Assim, com aquele amém bem desaguçado, O pastor Bud virou para a gente e disse, quando é que nós vamos terminar a nossa construção? Ou começar, ou foi terminar ou foi começar. Aí o João disse, olhou para mim e falou, daqui a uns 4 anos, o pastor, 4 anos? Eu não tenho tempo para isso, irmão. 4 anos, a gente tem que terminar antes, repita comigo. Ele mandava a gente repetir, irmão. Vocês são incrédulos, ó. Vocês são incrédulos. Irmãos, eu vou te dizer, isso nos ajudou tanto. Na hora, não era fácil ouvir do pastor Bud, como também não era fácil ouvir de Jesus, quando os discípulos não conseguiam fazer alguma coisa que ele já tinha ordenado eles a fazerem. Não era fácil. Mas, querido, foi de tamanho proveito para a nossa vida. Nós vencemos, nós crescemos, nós avançamos. Agora eu fico pensando, irmãos, numa geração que tudo eles querem de graça. Tudo eles querem que seja financiado para eles, porque senão eles não vão conseguir. Que fraqueza é essa? Que fé é essa?
que se você só vai para uma missão se você tiver todas as condições favoráveis. Você julga a missão que Deus te dá pela condição que você tem. Que pensamento é esse, irmãos? Que chega para nós, que nos paralisa ao invés de nos impulsionar para uma fé que te faz ter experiências com Deus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, não é isso que a gente quer construir com toda a estrutura que nós temos adquirido em Deus. Nós não queremos construir uma geração de ministros mais fraca. Pelo contrário, nós queremos construir pessoas mais fortes, sabe, para que possa levar essa palavra da fé para outras pessoas, porque para o nosso tempo, irmão, não foi fácil acreditar nas coisas que o pastor Bud acreditava, não. A gente tinha que ser puxado, a gente tinha que ser esticado, a gente tinha que ser levado a confessar a palavra quando a gente não tinha nenhum sentimento favorável. Não prestar atenção às coisas da carne, se ligar com as coisas do Espírito. Se Deus falou, é suficiente, nós vamos conseguir. Não importa as barreiras, não importa as dificuldades, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, irmão. E se você está dentro do plano de Deus para a sua vida, você já tem a força necessária para invadir. Eu penso que às vezes a igreja pensa que é as portas do inferno que vêm marchando contra a igreja. Na verdade, somos nós que vamos contra ela. Elas estão lá fechadas. Mas, irmãos, à medida que você avança, não tem escolha para essa porta, ela tem que abrir. Agora, um sentimento de hesitação, de medo, de timidez, diante do que Deus promove, diante do que Deus fala, vai te deixar cada vez mais fraco. E é capaz de você começar a ser uma pessoa que questiona a palavra. Qual a duração da sua fé, irmão? O tempo passa, o tempo voa e nem a poupança Bombeirindos continua numa boa. Isso é uma propaganda antiga, né? Acho que muita gente não pegou isso, mas tá bom. Depois você pega aí no YouTube. O tempo passa e ao invés de nós ficarmos fracos, nós devemos ficar mais fortes. Quais são os desafios que tentam paralisar você? Qual o desafio que você tem? Você precisa enfrentar esses desafios. E eu posso te dizer com certeza, se nós tivéssemos todas as coisas na condição que a gente queria, talvez a gente não tivesse estrutura para manter nem nossa família, quanto mais nosso ministério. Amém? Nós não queremos ficar como mendigos, irmãos. Dependendo de pessoas, dependemos disso ou daquilo outro. Nós dependemos de Deus. Diga, eu dependo de Deus. A Bíblia diz que meu Deus é mais do que suficiente. Ele é o El Shaddai. Oh, aleluia. O Deus mais do que suficiente. Dependemos dele em qualquer circunstância da nossa vida, seja na saúde, seja na parte do dinheiro, dos recursos. Dependemos de Deus. Ele é fiel. Diga, meu Deus é fiel. Aleluia. Meu Deus é capaz. Ele é capaz, Ele é fiel. Quando atentamos para isso, irmãos, temos essa certeza de que Deus é fiel. Eu conto essa história, mas, bom, talvez você já tenha me escutado várias vezes, mas são histórias assim que me despertam a continuar. A Bíblia manda a gente ser imitadores daqueles que pela fé herdaram a salvação. E eu imito muito algumas coisas que eu via no pastor Bud. Eu via ele confessando, eu via ele declarando a palavra. Eu lembro que uma certa vez ele estava desejando uma caminhoneta, uma D20 no tempo. A gente não tem mais nem esse carro hoje, né? Mas D20 era um carrão. E ele desejava uma D20, ele confessava D20 para ele. E no tempo a gente não tinha muitas condições, mas ele confessando a D20, de repente alguém deu uma oferta para ele, e ele foi lá e comprou uma D20. Que bênção, irmão. Ele ficou alegre demais. Era uma boneca para ele. Ninguém tocava, ninguém dirigia essa D20. Ele só deixava eu dirigir e olha lá, né? Assim, a D20 ficava lá na garagem dele. Ele orgulhoso, assim, animado com aquela D20. Um dia o Senhor manda ele comprar um terreno, que era um terreno que nós temos aqui,
e ele estava sentado na mesa, da escrivaninha dele, ele com a cabeça baixa assim, lendo a Bíblia, e fez, Eu disse, que foi, pastor? Meu escritório era junto com o dele, ele, nada. Tá bom. Ainda mais na frente, ele, Eu disse, que foi, pastor? Aí ele fez, Deus está falando comigo. Aí eu disse, tá bom. Aí depois de novo ele, Aí eu disse, que foi, pastor? Ele disse, Deus mandou dar a minha D20, rapaz. Mandou dar a D20 dele. Aí eu disse, foi mesmo, pastor. Ele disse, eu passei 2 anos, rapaz, confessando esse carro. E Deus agora me mandou. Eu digo, não, pastor, mas a gente pode ver um jeito. Era para comprar o terreno, a gente pode ver um jeito aí. Não, não, irmão, não fala isso comigo. Não fala. Não venha atrasar a minha vida, ó. Deus mandou, eu dou. Sabe, irmão, essas convicções, você precisa ter isso, irmão. Sabe, de conseguir uma coisa e Deus mandar você dar. E aí, qual é a falta que você vai ter? Nenhuma. Porque Deus é a nossa inspiração, irmãos. Sabe, o pastor Bud deu aquela D20 e depois chegaram outras coisas para ele. A gente não dá porque a gente está querendo coisa, mas, irmãos, eu vou te dizer, é impossível um semeador semear uma semente e não esperar chegar alguma coisa de volta. O problema das pessoas, irmãos, é fazer uso daquilo que Deus não quer que eles usem. Se Deus não quer mais que você use, dá. Tem tantas oportunidades para a gente ser uma bênção, né? Dê sua vida, irmão. Sirva num ministério. Faça o que ninguém mais quer fazer. Se dedique ao trabalho. Seja uma bênção para a sua igreja. Seja uma bênção para o seu pastor. Não escolha melhor as coisas mais fáceis, não. Escolha fazer o que você sabe que Deus quer que você faça. Isso estica você. Isso promove você. E eu posso te dizer também aos irmãos que têm recursos financeiros. A Bíblia manda, irmãos, você não confiar na instabilidade das riquezas. Você tem hoje. Mas amanhã o mercado muda, a bolsa muda, você pode perder tudo. Quantas vezes a gente viu, quantas vezes aqui em Campina Grande mesmo, uma promotora de finanças, né? Não sei nem como é que fala isso. Mas tanta gente apostando naquilo, irmão, perderam dinheiro demais. Porque apostaram, queriam um lucro fácil. Sabe, apostaram naquilo, perderam a parte da sua vida, foi por água abaixo. Eu quero te dizer que no reino de Deus você nunca perde. Porque seu dinheiro, seu recurso é transformado em vidas, irmão. Quantas vidas esse ministério tem abençoado. Você nunca vai perder quando aposta seus dízimos, suas ofertas numa igreja Verbo da Vida ou em outras igrejas. Seu dinheiro, irmãos, ele é abençoado e precisa passar por você para chegar em outras pessoas. Então não fica pensando em que é que eu posso ajudar. Se você não pode fisicamente fazer alguma coisa dentro da igreja, financie a obra. Quando a gente vê Jesus falando sobre o samaritano, a gente vê que duas outras pessoas passaram por aquele homem que estava caído lá. Todas tinham a mesma dificuldade, não tinha tempo para resolver a parada daquele homem. Hoje a gente vive sem tempo, muitas vezes. Mas o que aquele samaritano fez? Pegou aquele homem, levou para uma hotelaria, e disse, limpou as feridas dele, e disse para cuide dele, eu vou pagar, e quando eu voltar, se eu te devo alguma coisa, eu vou te dar. Ele não fez muita coisa, irmão. Mas o que ele fez? Fez o dinheiro trabalhar por ele. Sabe, irmão, teu dinheiro pode trabalhar por ti. Teu dinheiro expressa a tua fé. Teu dinheiro faz com que pessoas sejam saradas, curadas, libertas. Financia o reino, irmão. Sabe, hoje é a hora da gente esticar a nossa fé. Eu já estou encerrando. Mas eu quero te alertar que nós não podemos atentar para as coisas naturais e ainda receber da parte de Deus. Nossa vida é passageira. Nós não vamos ficar aqui para a eternidade, nós vamos para estar com o Senhor. E é preciso que você tenha um coração aberto para servir ao Senhor. Amém? Amém, queridos? Que essa palavra chacoalhe você, não te deixe em paz hoje, no sentido.
pensando sobre a sua fé e como você pode construir uma vida favorável a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, seu trabalho, sua igreja, no nome de Jesus. Amém.